Olá, amigos. É com grande alegria que mais uma vez iniciamos a recapitulação da lição da Escola Sabatina nesse nosso projeto Pão Diário Lês, né? PPD Lês. Você pode consultar, você pode buscar ali no YouTube também. PPD Lês, né? Traço Adão Cândido. Ali está o nosso canal. Você pode se inscrever, ativar o sininho para receber as atualizações, né? Estamos felizes porque estamos iniciando mais um trimestre, um novo trimestre, para estudarmos juntos a lição, ou recapitularmos juntos a lição da Escola Sabatina, né? Nós estamos entrando no terceiro trimestre do ano, né? A nova lição tem como título Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Ainda dá tempo de você fazer sua inscrição no site cpb.com.br. Receba ali as orientações para você estar adquirindo a sua lição, né? Não fique fora desta. O projeto Pão Diário Lês tem como objetivo recapitular a lição da Escola Sabatina. Lógico que diariamente nós estamos recebendo o poder do Espírito Santo ao estudarmos a lição, né? E uma vez então na semana, nós separamos aqui um tempo para podermos discorrer sobre o assunto. O primeiro assunto da carta de Paulo aos Efésios, das edições paulinas, né? A carta de Paulo aos Efésios tem como título Paulo e os Efésios, né? Nós vamos estar tratando desse assunto aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de falar algumas coisas a respeito de Éfeso, né? Que era uma província romana bem desenvolvida, né? Comportava uma cidade de mais de 200 mil habitantes ali, ficando na Ásia Menor, essa província romana, também uma cidade portuária, e tratando-se de cidade portuária, você logo entende que havia uma circulação de estrangeiros muito grande ali em Éfeso, né? É, a economia da cidade, podemos dizer que basicamente ou principalmente era através do turismo, né? Eles exploravam muito essa questão do turismo. Eles tinham a grande deusa Artemis como a padroeira da cidade, né? Também conhecido como deusa Diana, né? Essa era a padroeira da cidade, a padroeira dos Efésios, né? E o comércio local ali, eles trabalhavam essa questão, né? Exploravam a imagem da deusa Artemis, da deusa Diana, né? E os artesãos da cidade, né? Os artífices da cidade, né? Os ourives da cidade, trabalhavam muitos metais, muitas cerâmicas, para poder explorar essa questão, né, da deusa Artemis e vender para não somente para os efésios, mas principalmente, não digo principalmente, mas também uma grande parte era para pessoas que visitavam a cidade. Sem dúvida alguma, você já visitou alguma cidade e levou dali uma lembrança, né? As pessoas visitavam a cidade e recebiam essa lembrança. Interessante também nessa cidade de Éfeso, onde os efésios ficavam, é que, onde residiam, é, é que eles não somente exploravam a imagem da deusa principal, né, da padroeira da cidade, a deusa Diana, mas também eles tinham muitas literaturas, né, literaturas profundas de ocultismo, ali, de como poder fazer para poder atingir o objetivo do coração humano, né, através de determinações e orientações dadas aos deuses. Né? Assim, eles orientavam os deuses a respeito daquilo que deveriam receber, e então tratavam de agraciar os deuses, né? Principalmente a deusa Diana, para que pudesse, então, receber deles, na sua cultura, segundo a sua visão, os seus benefícios. Né? Até com uma rápida colocação da cidade de Éfeso, né? Uma cidade politeísta, mas que tinha ali a sua principal deusa, a deusa Artemis, né? Interessante que o apóstolo Paulo chega para visitar essa cidade no primeiro momento, depois, no segundo momento, ele chega para trabalhar nessa cidade, e realmente existe um conflito muito grande das orientações, ou da nova cultura, podemos dizer assim, né, colocada por Paulo diante da cultura, da realidade dos Efésios. Né?
Então, durante esse trimestre, nós vamos estar tratando desse assunto. Tanto, não deixaria também deixar de passar e falar especificamente a respeito de Paulo, no primeiro momento, falando aos Efésios, né? O apóstolo Paulo, ele manda essa carta e existem muitas teorias que, de repente, essa carta não foi especificamente direcionada aos Efésios, tratando do assunto, por causa do assunto, né? O assunto é quase de cunho universal, tratando-se de igreja, né? Parece que Paulo não especifica aos Efésios essa carta, mas os assuntos ali discorridos realmente eles tratam de questões relacionadas a todas as igrejas pelas quais Paulo trabalhou, pelas quais Paulo fundou, né? Então existe esse pensamento aí de que porventura essa carta não foi direcionada especificamente aos Efésios, mas a todas as igrejas. Seria assim uma carta circular, uma carta universal, teologicamente falando, né? Nas cartas de Paulo aí, né? Nós poderíamos dizer, ainda nessa introdução, que, sendo essa carta universal, ela não somente tinha o seu efeito imediato ali nas regiões onde Paulo trabalhou, mas também aos nossos dias, né? Tem muita coisa que nós vamos estudar durante esse trimestre que nós entendemos ali que é algo importante, não para aquele tempo em específico, mas para os nossos dias da atualidade, né? Paulo, ele escreve essa carta aos Efésios também para encorajá-los, né? O apóstolo Paulo está preso no ano ali de 62, provavelmente, 61, 62, o apóstolo Paulo está preso em Roma, e ele manda essa carta, né? Essa especificamente nós estamos falando dos Efésios, né? Para os Efésios, mas com esse pensamento de que essa carta também foi direcionada para todas as demais igrejas, o apóstolo Paulo manda essa carta para tranquilizar com relação à sua situação e sua fé firme no Senhor, e para que eles estejam também firmes no Senhor, que eles não se deixem abater por essa situação do apóstolo Paulo, mas permaneçam firmes nos caminhos do Senhor. Ditas essas coisas, feche seus olhos, oremos a Deus. Bom de todo Deus, em nome de Jesus, te agradecemos porque nesse momento iremos iniciar um novo trimestre e queremos pedir a iluminação do teu Espírito Santo para a compreensão da tua palavra. Te pedimos essas bênçãos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bueno, ditas essas coisas, primeira carta da lição deste novo trimestre, título: Paulo e os Efésios, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E o verso para memorizar, ele se concentra no livro de Efésios, do capítulo 1, primeiro capítulo, o verso 9 e o verso 10, que diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Quem nos revelou o mistério da sua vontade? Deus. E como ele nos revelou? Segundo o seu propósito. Ele revelou os mistérios da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, né? O apóstolo Paulo é conhecido pela sua teologia muito acurada, linguagem até, de certa forma, difícil de compreensão, textos longos, né? O apóstolo Paulo tinha muita coisa para falar para Deus, e louvado seja Deus, quanto mais tempo nós passamos com Deus, mais nós temos coisa para falar com Ele. E é comum nós estarmos lendo as cartas de Paulo e parece que é interminável, sabe, antes de chegar num ponto final de uma frase. Ele vai falando, 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 etc. E nesse capítulo 1, se você fizer a leitura, você vai ter a noção do que eu estou dizendo. Mas, nos detendo aqui a respeito do verso para memorizar, né? A Bíblia diz que o maior mistério de toda a Bíblia que foi revelado ao homem, e que talvez não, com certeza, durante a eternidade estudaremos e não compreenderemos na sua plenitude, é o mistério da piedade. É o mistério de que Deus, né, o propósito de Deus aqui, enviou seu Filho para morrer pelo ser humano. E não somente para um grupo específico, mas por todos os seres humanos. Todos os seres humanos recebem o perdão dos pecados através do propósito de Deus que foi manifestado
na vida de Jesus, através do propósito de Deus, quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, né? Morreu por toda a humanidade. No capítulo 12, se não me engano, do livro de Gênesis, né? Esse propósito está muito bem claro quando Deus diz para Abraão que em Abraão, ou na família de Abraão, serão benditas todas as nações da terra, ou seja, um dia o Messias viria da linhagem, né, de Abraão e morreria por todos os habitantes da terra. E, infelizmente, em algum momento essa questão se perdeu, e os descendentes de Abraão entenderam que só eles eram merecedores da vida eterna, né? Terrível engano, né? A Bíblia deixa claro que Jesus Cristo viria para morrer por toda a humanidade, e esse propósito é alcançado em Jesus Cristo, que vem na plenitude do tempo, ou seja, Cristo vem no momento correto, né? Deus não se atrasa, Deus não se adianta, Deus ele vem no momento correto, e Jesus Cristo veio no momento correto, na plenitude dos tempos, para poder morrer pelos seres humanos, né? E ligar, então, todas as coisas nos céus e na terra, né? Convergir nele, né? Diz a missão, convergir em Jesus, todas as coisas nos céus e na terra, né? Todas as pessoas na Terra teriam o direito à salvação, né? Teriam a possibilidade da salvação. Todas as pessoas da Terra, através do sacrifício de Jesus, teriam um meio para serem salvas, né? Saberiam do amor de Deus através do sacrifício de Jesus, e não somente as coisas da Terra, como as coisas do céu. Quando Satanás foi expulso do céu, deixou no céu uma grande mentira, que Deus não era esse Deus de amor, que zelava pela felicidade dos teus filhos de uma maneira absoluta, mas que Deus era autoritário, era vingativo, né? E na cruz do Calvário foi provado para os seres humanos e para todo o universo, todos os mundos criados por Deus, que Jesus Cristo, de fato, de verdade, é o Deus Todo-Poderoso, amoroso, que se sacrifica pelos seus filhos, né? Isso é uma das questões que o apóstolo Paulo coloca para os Efésios, né? Isso é uma coisa que o apóstolo Paulo coloca para os Efésios, para que eles não tivessem dúvida. A gente vai comentar mais sobre isso. Vamos avançar, né? O apóstolo Paulo tinha um propósito profundo quando escreveu essa carta aos Efésios, né? Quando ele, como nós dissemos, quando ele envia essa carta do seu aprisionamento, né, pede para que Tíquico, né, leve essa carta e informe aos Efésios da condição, não somente de saúde, mas da espiritualidade do apóstolo, né? É interessante essa questão, né, que o apóstolo Paulo manda e coloca nessas cartas para eles se manterem firmes no Senhor, né? Porque eles não foram comprados pelo sangue do apóstolo Paulo, não deviam se turbar, ficar tristes ao ponto de talvez até abandonar a fé, né? Mas eles deveriam ficar firmes no Senhor, porque eles foram comprados pelo sangue de Jesus. E essa é a tônica da carta de Paulo, né? Exaltando a Jesus, exaltando os feitos de Jesus, e por ali ter alcançado a Paulo e através de Paulo aos Efésios e tantas outras pessoas, olha nós aqui, né? Para que eles ficassem firmes, não porque o apóstolo estava preso, né? Mas ficassem firmes porque eles foram comprados pelo sangue de Jesus, e hoje eles faziam parte do corpo de Cristo, né? Hoje eles faziam parte do exército do Senhor, né? Hoje eles faziam parte do alicerce da igreja do Senhor, né? Para desempenhar um trabalho aqui na terra até que Jesus Cristo volte. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Será que eu estou falando para alguém e, de repente, por algum membro, ele tinha um carinho muito grande na igreja, acabou, e essa referência que ele tinha na igreja, ou na igreja como um todo, acabou caindo em pecado, ou de repente foi morto de alguma forma, e isso está fazendo com que a vida espiritual esteja ficando enfraquecida. Isso tem feito que talvez você esteja pensando em abandonar os caminhos do Senhor. Olha, isso não serve para mim. Se esse grande homem de Deus está nessa condição, caiu em pecado, ou foi morto, ou foi preso, essa questão não é para mim. Será que eu estou falando para alguém assim? Deus está te dizendo, né?
Não foi por causa desta pessoa que você está na igreja, não é por causa dessa pessoa que você tem direito à vida eterna. Quem morreu por ti foi Cristo, Cristo que deve receber a tua atenção, né? Lógico que você tem que ter um carinho todo especial por essa pessoa, orar por ela, para que Deus esteja na vida dela, mude esse cenário, mude as situações, mas Jesus morreu por você, você é membro da Igreja de Deus, o seu foco deve estar nisso, ok? Na parte de domingo nós vamos aqui Paulo, evangelista para os Efésios. É interessante. A missão da parte de domingo, ela vem falando que o apóstolo Paulo, depois você pode ler isso em Atos 18, verso 18 a 21, ele falando que o apóstolo Paulo, ele passou um tempo, né, praticamente, eu acho que 1 ano e 6 meses, na cidade de Corinto, Atenas, ali pregando, né, para os judeus, para os gentios, e lá nessa cidade ele conhece Áquila e Priscila e começam a trabalhar junto na feitura de tendas, etc. e tal. E houve um decreto na cidade de Corinto que os cristãos deveriam ser desterrados, deveriam sair de lá, deveriam ser expulsos, né? E depois de um tempo nessa cidade, o apóstolo Paulo, acompanhado de Áquila e Priscila, então eles partem em viagem. E eles passam em Éfeso, né? Dão uma rápida parada em Éfeso. Áquila e Priscila permanecem na cidade e o apóstolo Paulo, então, dá seguimento à sua viagem. E depois de 3 anos, o apóstolo Paulo volta nessa cidade. Nessa cidade já existe uma igreja, né? Já existia a iniciação da pregação do evangelho fortemente ali, através dos seus dois companheiros ali, né, Áquila e Priscila. E o apóstolo Paulo, então, dá continuidade, né, nessa terceira viagem missionária, né, e permanece ali por 3 anos, né, e realmente foi algo simplesmente sem precedentes, estupendo. Mas na parte do domingo diz que houve um acontecimento curioso na cidade de Éfeso, né? Isso está registrado lá em Atos capítulo 19, o verso 13 ao verso 21, você pode estar lendo aí. E vem falando que 7 exorcistas judeus ambulantes tentaram expulsar demônios do corpo de algumas pessoas ali que estavam possuídas. E no capítulo 19, o versículo 15, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, Atos, o capítulo 19, e o versículo 15, Atos dos Apóstolos, a minha versão é Almeida Revista e Atualizada, né? Se você tiver, a leitura vai se convergir aí, mas se não, vai ser bem parecido. Então, Atos capítulo 19, versículo 15, diz que esses homens, eles não conseguiram expulsar os demônios ali dessas pessoas possuídas. Pelo contrário, eles foram expulsos, né? Tiveram suas roupas rasgadas. Acredito que você, em algum momento, já teve a infelicidade de ver alguma pessoa possuída por espírito demoníaco, né? E realmente ela tem uma força descomunal, até porque a força não é dela, mas desses demônios. E esses 7 exorcistas ambulantes, aí eles foram expulsos praticamente nus, né? E o versículo 15 diz algo muito interessante, porque eles estavam expulsando esses demônios de acordo com toda a literatura que nós inicialmente colocamos aqui, né, que falava de esoterismo, aliás, que falava de magias, etc. e tal, né, chamando por deuses, e esses demônios não saíam. E eles invocaram não somente mais um deus, na visão deles, né, ou seja, o Deus de Paulo, mas também falaram de Paulo, né, em nome de Paulo, em nome do Deus de Paulo, sai desse corpo, etc. e tal. E o versículo 15 diz o seguinte, né? Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas e vocês, quem são? Interessantíssimo isso aqui. Tem muita informação, nós não vamos explorar tudo, porque realmente não dá. Mas é interessante isso aqui, né? O espírito maligno disse: olha, eu conheço a Jesus, eu sei quem ele é, e eu também sei que é Paulo. Mas vocês, para mim, não são nada. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, você que é um servo do Senhor. Você é famoso, né?
Jesus Cristo conhece você de todos os ângulos, conhece você melhor do que você mesmo, de fora para dentro, de dentro para fora, de cima para baixo, de baixo para cima. Jesus Cristo conhece você tremendamente. O universo conhece você. Nós somos espetáculos aos homens e nós somos espetáculos aos anjos, mas não somente aos anjos, os anjos erguidos, os anjos que se mantêm de pé, os anjos que se mantêm ao lado de Deus, mas também aos anjos caídos. Eu digo uma coisa para você. A palavra diz aqui que o maligno conhecia Paulo. É você um grande servo do Senhor, uma serva do Senhor que trabalha para o Senhor. O inimigo conhece os detalhes da sua vida. Eu te digo mais. Ele fará tudo o que puder para poder quebrar você. Ele fará tudo o que puder para poder desanimar você. Ele fará tudo o que puder para poder silenciar você. Mas ele também conhece Jesus. Amém? Ele conhece Jesus, ele sabe que Jesus é o seu capitão. Estou falando para alguém que porventura está passando por uma situação difícil e acha que essas dificuldades vão acabar solapando a sua vida espiritual, de repente uma grande provação, que você vê o diabo se erguendo de maneira terrível contra você, né? Esse é o quinhão, podemos dizer assim, né, daqueles que aceitam Jesus, né, perseguição do maligno. Mas a questão é, o seu Deus é todo-poderoso e ele vai expulsar. Esses demônios, se porventura estiverem cercando você, ele vai te fazer forte o suficiente para passar por esse momento de dor. Ele vai te fazer forte o suficiente para, assim como Paulo, continuar firmemente pegando a palavra do Senhor. Mas o interessante dessa história ainda é que os habitantes de Éfeso, né, os efésios, que não eram cristãos, e também os que eram, e que tinham essa questão da deusa Diana e os seus livros espíritas, os seus livros espirituais, os seus livros de magia, eles observaram essa situação. E quando eles observaram essa situação, diz que eles acreditaram, eles creram no Jesus, no Deus de Paulo, acreditaram no Paulo e pegaram as suas livrarias, os seus livros e queimaram tudo. Queimaram tudo. Fizeram uma grande pilha de livros. E essa grande pilha de livros, além, diz aí o relato bíblico aqui, que valia, para cada livro, valia mais ou menos, valia mais ou menos ali um salário de um dia, né? Salário de um dia de trabalho ali. Em resumo, nós podemos dizer ali que esses livros eram muito caros, né? Vou fazer uma rápida leitura aqui para a gente poder fazer com precisão o que eu estou dizendo aqui, né? Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O evento teve impacto sobre os crentes, os quais queimaram publicamente seus caros manuais de artes mágicas que valiam 50 mil denários, né? 50 mil denários, né? Se você, 50 mil denários, se você pega um denário ali, ele vale ali o salário de um trabalhador por dia, né? Suponhamos aí que você ganhe R$ 50 por dia, que um trabalhador ganhar 50 reais por dia, né? E se você multiplica isso aí por 50 mil, seriam aí 250 mil reais, falando em reais. Se você entende aí por dólar, a soma sobe um pouco mais, né? Mas eram livros muito caros, ou seja, algo muito importante para eles. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Jesus, em algum momento, já tocou seu coração, você sente, você já foi tocado profundamente, está nesse momento sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, falando, olha, filho, abandone tudo e me siga. Os membros de Efésios aqui, os habitantes de Éfeso, os Efésios, eles foram impactados pela palavra de Deus, né? E eles deixaram tudo para seguir Jesus. Infelizmente, existem algumas pessoas que ficam protelando, dizendo ainda não, agora não, mas Deus está chamando, vem. E se você precisa abandonar tudo pela causa de Cristo, abandone tudo pela causa de Cristo, pela causa de Deus. Sabe por quê? Porque Deus abandonou tudo, Deus deixou tudo. Aliás, Jesus abandonou tudo nos céus, deixou tudo nos céus para vir salvar você. Então, é o seu tudo pelo tudo de Deus, pelo tudo de Jesus. Mas nessa troca, é só você quem ganha. Avançando aqui na parte
segunda-feira, o subtítulo fala Revolta no Anfiteatro, né? Como eu disse na introdução da lição, em uma cidade que vivia da exploração da imagem da deusa Diana, né? Seus artesãos, seus artífices, seus ourives ali, que faziam os amuletos, que faziam os seus totens, que faziam as suas estatuetas, enfim, e vendiam, exploravam, né? No turismo da cidade ali, né? E quando o apóstolo Paulo, com Áquila e Priscila vem, existe toda essa conversão, podemos dizer assim, maciça, né, ao cristianismo. Quando existe esse evento de queima de livros no valor de mais de 250, 300 mil reais ali em praça pública, né, existe uma baixa arrecadação, né? Existe uma baixa arrecadação por esses artífices da cidade, né? Que eram responsáveis ali era responsável pela economia da cidade, e eles ficam, então, empalvorosos, né? Eles ficam, então, agitados. E tem uma pessoa, né, chamada Demétrio, né, uma artífice, né? Teve um impacto importante na economia da cidade, uma pessoa chamada Demétrio, né, um Ourives, né, artífice Ourives, ele, Ourives é aquele que trabalha em ouro, né, que faz aqueles metais, aliás, que faz aquelas obras em ouro, né, esse era o trabalho ali de Demétrio. Ele reúne algumas pessoas da sua própria profissão, né, outros Ourives, outros artífices, outros escultores, que exploravam a imagem da deusa Diana. Ele diz, olha, nossa situação aqui vai ser difícil demais se esse cristianismo na cidade acontecer. É perigoso que não tenhamos mais turismo para reverência da deusa Diana, que nós não possamos, então, explorar esse mercado aí, né? E houve uma agitação na cidade, eles vão para um anfiteatro que tinha ali nessa cidade, isso está no capítulo 19, o verso 21 ao capítulo 20, verso 1, né? E eles vão para essa cidade, aliás, para esse anfiteatro, levam alguns companheiros, alguns discípulos do apóstolo Paulo para esse local, né? Fica uma situação bem difícil, bem delicada, eles estavam correndo perigo de vida, podemos dizer assim, né? E, e até que uma pessoa da cidade, aqui deixa eu ver, um escrivão da cidade vem até o local, enquanto eles gritavam, viva Deus Diana, eles cantavam a deusa Diana dos Efésios, olha, nós precisamos da deusa Diana, né? Tudo para nós, a nossa padroeira. E os companheiros de Paulo ali, meio acuado, chega essa pessoa, né, um escrivão da cidade, né? Esse escrivão da cidade, ele trata de chamar a atenção deles, trazer de novo eles à razão, né? Diz que esse negócio deveria ser tratado num outro momento, e existe, então, essa dispersão das pessoas. Mas ainda nessas pessoas, nessa multidão, né? Mas ainda nessa parte de segunda-feira, né? Diz que o apóstolo Paulo decide, então, deixar o lugar, né? Decide, então, sair de Éfeso, né, e continuar as suas viagens missionárias, né? Talvez a sua, talvez o seu pensamento é que a sua presença ali trouxesse muitas dificuldades para, para a expansão do cristianismo na cidade. O apóstolo Paulo, então, trata de avançar, né? Mas no final dessa terceira viagem, né, Paulo ele reúne as pessoas queriam ser responsáveis pela continuidade do projeto cristão nessa cidade, né? E procurava dar-lhes algumas orientações, né? E você pode estar lendo no capítulo 20, no verso 17 ao verso 38, do livro de Atos dos Apóstolos, essas orientações do apóstolo Paulo e a sua justificativa com relação a sair da cidade, né? Mas eu gostaria de me deter com vocês aqui em alguns aspectos dessa carta, rapidamente, né? No livro de Atos dos Apóstolos, então, eu gostaria de ler com vocês, no capítulo 20, alguns versículos, né? Dessas orientações de Paulo às pessoas que seriam ali responsáveis pela permanência do cristianismo na cidade. O versículo 30, vamos lá, capítulo 20, verso 30. Na verdade, gostaria
de ler também o versículo 28, que diz assim: atentai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Isso aqui é muito profundo. O apóstolo Paulo diz: olha, atentai para o rebanho de Deus, né? Vocês serão responsáveis por essas igrejas aqui, né? E essa igreja aqui foi comprada pelo sangue de Jesus, então vocês precisam prestar muita atenção, proteger essa igreja, né? O apóstolo Paulo está falando aqui para as pessoas que seriam os pastores, os presbíteros, os bispos da igreja após sua partida, né? E por que ele tem essa preocupação? Versículo 29 diz: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Interessante isso aqui, né? Tanto de uma visão profética ou de uma visão ampliada, né? Pode ser que a visão não tenha sido apenas uma visão profética, mas uma visão ampliada. O apóstolo Paulo entende que vão surgir algumas pessoas com doutrinas diferentes e que vão atrair as pessoas mais simples na fé após eles, né? Vão acabar tirando essas pessoas da igreja, vão acabar formando outros grupos, né? E o apóstolo Paulo disse que era importante que os que ficariam ali responsáveis pela igreja, eles atentassem para essas questões. E como eles poderiam fazer isso, né? Poderiam fazer isso alimentando bem o rebanho de Deus, dando conhecimento espiritual para o rebanho de Deus, né? E verso 30 diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos após si, né? Eu não vou falar aqui, não vou falar outros versículos aqui, tem muitas outras orientações, né? Como eu disse, você pode estar lendo todo aí o capítulo 20, versos 17 e 18, mas essa, podemos dizer assim, que é a orientação principal do apóstolo Paulo, né? É a igreja de Cristo, e vocês precisam tratar dela com todo cuidado, né? Não permitindo que lobos vorazes tirem as pessoas mais simples na fé. E para essas pessoas mais simples na fé poderem ficar firmes no Senhor, elas precisam, então, ser alimentadas, né? O destaque, na minha opinião, realmente é o verso 28, quando ele fala a respeito de atentar por vós mesmos e pelo rebanho. Mais uma vez, eu quero dizer que ele está falando para os responsáveis da igreja, talvez os presbíteros, os pastores que iriam ficar responsáveis. Mas eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus: você que não é pastor, você que não é presbítero, você que não é ancião de igreja, você também é responsável pelo seu irmão, né? Quando lá no Éden, Caim matou Abel, Deus perguntou para Caim: onde está seu irmão? E Caim disse: porventura eu sou responsável pelo meu irmão? E, na verdade, ele era assim: você é também responsável pelo seu irmão. Você não deve pensar apenas na sua vida espiritual. Diga-se de passagem, eu acho que um cristão nunca pensa nele somente. Mas você não deve pensar apenas na sua vida espiritual. Você está pensando alguma coisa está errada. Você deve atentar por você mesmo, mas também atentar, pensar, solidificar o rebanho de Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, pode aceitar, pode se unir à igreja dele. Porque não somente as pessoas que estão administrando a organização estarão preocupados com você, mas o teu irmão que estará do teu lado, que é um simples membro de igreja, simples na visão humana, né? Porque diante do universo é um grande de Deus, esse irmão estará preocupado com você, estará orando por você e fazendo o melhor para que você fique firme nos caminhos do Senhor. Terça-feira, a carta diz, né, a lição, o título da lição de terça-feira diz: ouvindo a carta aos Efésios. Aqui eu não vou me deter muito, né? Aqui está falando praticamente da estrutura da carta que foi escrita, como Paulo escreveu, né? A sua sequência, saudações, bênçãos introdutórias, oração para os crentes, enfim, a criação da igreja de Cristo. Ele vai tratando desses assuntos, né? Ele segue falando da unidade da igreja, ele segue falando de que a igreja é um exército do Senhor. Eu não vou me deter nesses detalhes, né? Mas porque não são tão relevantes nesse momento, na minha opinião, né? Nós podemos avançar aqui, né? Uma coisa interessante aqui, que nós podemos, de repente, pontuar aqui na parte de terça-feira, é essa questão do representante de Paulo que vai levar essa carta aos Efésios e possivelmente às outras igrejas, né? Ele é Tíquico, né? E ele era um representante de Paulo, que era um representante de Deus, um grande herói da fé, né? E eu fico imaginando como era a recepção como era
a admiração que essas pessoas tinham por esse servo de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, você que leva a palavra de Deus, né? Deus, primeiro que Deus é contigo, né? E os anjos te escoltam, e a admiração que você tem pelos filhos de Deus é tremenda, porque não é fácil levar a mensagem sagrada, mas Deus é contigo. Deus foi com Paulo, Deus foi com Tíquico, e Deus é contigo. Deus é conosco, e vai nos dar força na batalha para podermos realizar a tua vontade, transmitir a palavra de Deus para os seus filhos e para toda e qualquer pessoa. Quarta-feira diz Efésios em seu tempo, né? O subtítulo da lição aqui, Efésios em seu tempo. Eu ainda não fiz nenhuma pergunta, vou fazer uma pergunta aqui na parte de quarta-feira, né? Como Paulo começa e termina a carta aos Efésios? O que aprendemos sobre seus anseios em relação a eles? Né? Interessante. O apóstolo Paulo começa na carta identificando, né, sobre ser o apóstolo dos gentios, sobre ser o mensageiro de Deus, né? Capítulo 1, no capítulo 6 ele pede as bênçãos de Deus, né? Pede bênção, graça e paz de Jesus Cristo, e ele termina no capítulo 6 falando de Tíquico, né, que vai dar detalhes a respeito de como ele estava, e termina também falando a respeito de graça e paz, né, da parte de Deus. Assim que ele começa e ele termina a carta aos Efésios. Mas o que eu acho interessante dessa questão está no versículo 19 do capítulo 6, né? O versículo 19 do capítulo 6 do livro de Éfeso, onde está a Bíblia, né? Éfeso, ou Efésios, né? Na verdade, Efésios, carta aos Efésios, né? A cidade era Éfeso, no capítulo 6, no versículo 19, olha que bastante poderosa a palavra de Deus, hein? O apóstolo Paulo, no verso 18, ele diz assim, né, com todo, capítulo 6, verso 18 e 19, capítulo 6, verso 18 e 19 do livro de Éfeso. Por toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo está falando, né? Orai, vigiai pelo poder do Espírito Santo, por todos os santos, para vocês poderem ficar firmes. E no versículo 19 ele diz, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Isso aqui é simplesmente tremendo, nos diz muito a respeito de Paulo. O apóstolo Paulo, preso, torturado, emagrecido, sem alimentação adequada, ele ainda, pensando na igreja de Cristo, que vocês devem ficar firmes no Senhor, orem por vocês, orem também por mim, mas orem por mim por quê? Para que eu seja liberto, para que eu seja, que eu possa ir para casa. Não, ele não está preocupado com ele, ele está preocupado com a pregação do Evangelho. Ele diz, olhem por mim, porque mesmo preso, eu sou um mensageiro do Senhor. E quando eu tiver a oportunidade, orem por mim, para que eu possa pegar a palavra do Evangelho e a faça com intrepidez, com poder, porque é a palavra de Deus. Que coisa interessante. O apóstolo Paulo se esquece de si mesmo para exaltar a Cristo e a tua palavra, e isso é que acontece na vida de um servo de Deus. Louvado seja Deus, né? Vou avançar aqui porque o tempo já está correndo bastante, não dá para nós nos determos muito aqui, né? O apóstolo Paulo, mais uma vez, aqui nessa parte de quarta-feira, vem falando para não se desfalecer por ele, né? Porque ele é um prisioneiro de Cristo e ele estar preso não é algo tão terrível, podemos dizer assim, né? Ele está preso não é o fim, porque o fim, para aqueles que são servos de Deus, não existe, né? É um período que ele está passando, mas que devessem ficar firmes no Senhor, né? E na força do poder de Deus, né? Então, esse é o destaque aqui na parte de quarta-feira, essa questão de Paulo, mesmo preso, querer continuar pregando firme a palavra do Senhor quando ele tivesse oportunidade, né? Quinta-feira, finalizando aqui, vem dizendo a respeito do apelo do apóstolo Paulo, falando a respeito deles fazerem parte do plano de Deus ali, né?
deles fazerem parte do mistério da vontade de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo, né? Eles fazerem parte do sacrifício de Jesus, eles foram comprados pelo sacrifício de Jesus. É o verso para memorizar, né? Efésios capítulo 1, verso 9 e verso 10, que você já leu, nós podemos repetir na parte de quinta-feira vem falando, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo Jesus, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas nos céus e na terra. Né? Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus, vocês que eram estrangeiros agora não são, vocês fazem parte da família de Deus, vocês são membros da igreja de Deus para poder realizar nessa terra um propósito, né? Para que o universo conheça da misericórdia desse Deus. Né? Efésios 10 proclama a unidade que Deus tem em mente, centrada em Cristo. Né? Vocês precisam agora ter essa visão, na verdade não precisam ter agora, precisam ter sempre essa visão, né? Centrados em Cristo, essa ideia de Deus, da unidade na pessoa de Jesus Cristo, onde não há judeu, não há grego, não há brasileiro, não há americano, não é canadense, não há alemão, somos todos uma família em Cristo. E o apóstolo Paulo deixa isso claro, vocês precisam pensar dessa forma, vocês foram comprados pelo sangue de Jesus para participar da unidade do corpo de Cristo, vocês são membros da igreja, olha que representação tremenda vocês têm diante do universo, né? E ele usa termos como, deixa eu ver aqui, como edifício, né? Vocês são edifício, vocês são um templo do Senhor, vocês são um corpo de Cristo, vocês são um exército do Senhor, vocês são a noiva do Senhor. Pensa essas coisas, medita essas coisas, porque você tem um valor inestimável diante de Deus e diante do universo. Ore por mim para que eu continue pregando, né? Mas você está na igreja por causa de Cristo. As minhas aflições, as minhas dificuldades não devem fazer você esmorecer. Você deve permanecer firme nos caminhos do Senhor até que ele venha, porque você foi comprado por um propósito muito maior. Propósito de continuar disseminando, continuar vivendo as verdades bíblicas nessa terra e, por fim, a vida eterna. Essa foi a nossa introdução à carta de Paulo aos Efésios, e que você pense essa questão, né? Deus está falando, você que de repente está meio oscilando, em algum momento Deus está falando, olha, você foi comprado por um propósito, você faz parte da unidade do corpo de Cristo, você é noivo do Senhor, você é edifício do Senhor, você é corpo do Senhor, Deus conta contigo, fique firme no Senhor. Né? Deus está falando isso para você. E você que ainda não aceitou Jesus, Ele está falando também para você. Você vai ser parte do corpo, da igreja, a noiva do Senhor, para realizar um propósito. Deus tem grandes coisas para realizar através de você. Primeiro em você e através de você. Que Deus te abençoe. Oramos. Bondoso Deus, te agradecemos por esse momento passado estudando a tua palavra. Agradecemos pela iluminação do teu Espírito Santo e te pedimos que nos prepare para outros estudos mais. Queremos te pedir, Senhor, que nós possamos deixar todas as coisas, como os Efésios fizeram de queimar os seus livros, que nós possamos deixar todas as coisas para poder seguir ao Senhor, que nós possamos entender que nós somos comprados pelo sangue de Jesus, e hoje fazemos parte dessa igreja mundial, e queremos te pedir que nos prepare para o encontro contigo quando tu vieres nas nuvens do céu. Nós te pedimos essas bênçãos com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço e até uma próxima oportunidade.